vídeo agora bem diferente para falar desta quarta ressonância, para você ver o tanto que foi diferente na minha vida. Olha onde eu tô, esse mar maravilhoso aqui no fundo, esse vento gostoso batendo nos meus cabelos, para mostrar para você o tanto que foi benéfica essa quarta ressonância. E eu vim aqui falar para vocês, depois de tanto tempo, o que aconteceu com essa mulher, né? Na quarta ressonância ela sumiu. Pois é, a quarta ressonância para mim foi extremamente forte. Fica até no final desse vídeo se você quer saber como foi meu processo da quarta ressonância. E as coisas ocorreram muito bem para mim nessa quarta ressonância, porém foi a catarse mais forte que eu já tive. Eu vim aqui no comecinho falar com vocês, mas eu achei que a catarse já tinha passado e ela não passou. Eu fui realmente para um processo de, como diz, de introspecção muito grande, para poder reencontrar os meus talentos, o meu propósito de vida e a minha missão. E realmente as coisas aceleraram bastante depois desse processo, mas eu não parei por aí. Eu continuei fazendo meus processos terapêuticos, fiz formações da qual me capacitei para tratar outras pessoas também, para acelerar o processo das pessoas. Por isso que eu fiquei pensando, será que o processo em si é só ressonância? Não, eu sempre falo para vocês, né? A ressonância não é a ferramenta mais poderosa do mundo, porém ela tem sim uma potência muito grande. Se você já está limpo, desbloqueado, com as suas sombras iluminadas. E eu realmente hoje tenho uma proposta para fazer para você que está cansado de sofrer, né? De não entender as suas catarses, de não entender as suas sombras, os seus processos kármicos, né? Eu me formei em terapias da qual eu trato você e libero você para sua prosperidade, para sua felicidade, para descobrir e desvendar o seu propósito de vida. Porém, eu tive que passar pelo processo. Eu tô aqui nesse mar maravilhoso, nesse vento gostoso. A gente parou o carro aqui, meu marido tá aqui atrás, e a gente tá vivendo muito melhor, como diz assim, né? Vivendo a vida, respirando, aproveitando a natureza e sabendo que a gente só tem essa vida para viver. Ao invés de ficar todo o tempo em correria, a gente para no tempo, não importa, hoje, por exemplo, é terça-feira. Hoje, terça-feira, dia 22 de julho, sim, nós estamos aqui numa terça-feira pegando esse vento gostoso desse mar, né, no Mediterrâneo. Nós moramos no sul da França, como vocês sabem, quem me acompanha aqui no canal sabe que eu moro no sul da França, e tem esse mar azul lindo, maravilhoso, mas às vezes a gente não aproveitava, né? Então eu e meu esposo, a gente faz a ressonância e a gente viu muita diferença na nossa vida, mas são diferenças de dentro para fora. Para você começar a ver os teus resultados na vida material aqui na Terra, você primeiro precisa mudar o teu interior. Então essa quarta ressonância me fez me reencontrar e me relembrar do meu propósito de vida, para quem eu vim nessa terra e o que eu vim fazer, né? O que eu sei ajudar as pessoas. Então eu sei de verdade ajudar as pessoas a clarificarem os seus propósitos de vida. Porém, isso desde 2021 eu tenho depoimentos de pessoas que falaram sobre isso comigo, que eu dava muita clareza e ajudava elas a identificar, né, os propósitos de vida. Porém, nessa época, em 2021, eu só dava mentoria de posicionamento, né? Para as pessoas virem para a internet, se posicionarem. Porém, eu ainda não tinha a ferramenta que eu tenho hoje, que realmente eu acesso informações da pessoa e ajudo ela a ressignificar e realinhar tudo isso, alinhando corpo, mente e espírito, para ela poder ter os resultados que ela deseja. Hoje eu me sinto segura de oferecer para você essa... como é que se diz, gente? Não é uma solução, é como se fosse algo realmente mágico. Faz a diferença sim na sua vida, você se sente mais leve. Eu vou colocar aqui alguns depoimentos para vocês verem que realmente é verdade. Eu vou deixar também o meu WhatsApp aqui para quem quiser mais informações, né, sobre os atendimentos, sobre a mentoria, sobre as sessões terapêuticas, que foram essa ferramenta, né, que foram as sessões terapêuticas que me fizeram chegar onde eu estou. E se você ainda não me segue lá no meu Instagram, vai lá, que eu posto muita coisa, né, diariamente ali, para você estar mais perto de mim. Então o processo da ressonância, dessa quarta ressonância, apesar
do profundo, né, que eu fui num processo muito profundo ao ponto, gente, de eu ficar assim, tipo, um mês da cama pro sofá, do sofá para a cama. Eu não tenho vergonha de falar isso para vocês, porque quando você quer se reencontrar, quando você quer realmente entender a tua essência, para que você veio fazer, você precisa se esvaziar, você precisa entrar num processo de introspecção e silenciar. Eu não fiquei nesse processo porque eu queria, mas esse foi um dos meus principais objetivos desde a minha primeira ressonância, era realmente encontrar a minha missão de vida, clarificar meu propósito de vida. E normalmente o nosso desejo principal, quando a gente sara, quando a gente cura, quando a gente resolve, a gente vai e ajuda outras pessoas a passarem por isso. Então, o que é um mentor? O que é um mestre? Ele passou pelo processo e ele traz você para cá, ele te ensina um caminho com mais leveza. E é isso que eu faço hoje. Então a quarta ressonância foi extremamente forte, extremamente poderosa na minha vida, me fez me conectar com pessoas que hoje, né, são minhas amigas, que são meus amigos, são meus professores e me ensinaram técnicas e ferramentas ocultas que podem ajudar de verdade as pessoas. Então, se você está no processo da ressonância e às vezes pensa em parar, você vai parar e vai desistir. Por que que você vai desistir? Porque você às vezes não se sente forte o suficiente, né? Às vezes você quer resultados logo. Eu encontrei uma pessoa que ele me chamou lá no Instagram e disse, né, Keile, como é que está o teu processo? Como é que você está? E eu expliquei que eu estava indo muito bem e tudo. E essa pessoa me falou que ele não tinha visto nem 20% das palestras do professor Hélio, porém ele já estava na 7ª onda. E o que eu observei? Que o nível de consciência dele não tinha se elevado tanto, porque ele não teve contato com as informações que ele deveria ter, que ele poderia ter tido muito mais resultado, porque é o teu entendimento, é a tua consciência que vai trazendo os resultados para você. Se você quer dinheiro, como é que o professor ele fala? Faça com alegria, sem ansiedade, né? Sem pressa. Porém, a gente que às vezes quer ter pressa, a gente está no mundo, a gente está na geração da internet, que com um clique chega às vezes uma comida na sua casa, com um clique chega um tênis, uma roupa que você comprou. Mas aqui na realidade não é assim. Então a gente tem que entender que tem os processos, você precisa estudar. Se você não estudar e comer o fruto do conhecimento todos os dias, você não está evoluindo. Você evolui através do seu conhecimento. É o conhecimento que vai te levar para a verdadeira verdade. Porque a gente sabe que a verdade, a gente precisa buscá-la. Ela está aí, mas a gente precisa buscar para poder entrar em sintonia com a gente e podermos ser livres para viver a vida que a gente deseja ter. E o que eu tenho para falar de resumo dessa quarta ressonância é que foi a luz, né, que me trouxe ao entendimento do que eu precisava mudar, do que eu precisava encontrar e o que eu precisava fazer para chegar no meu propósito de vida. A gente nasce com talentos naturais, com talentos divinos dentro de nós, porém a gente se esquece deles. E a gente só vai lembrar se a gente entra em contato com alguma informação, com algum estudo, com algum curso, com alguma mentoria, né? Então, o vazio existencial está dominando muitas pessoas, né? Está dominando muitas pessoas e hoje eu entendo, a gente só aprende uma coisa quando a gente vive o lado da outra, assim diz a lei hermética, né? São polos da mesma coisa, você só entende tudo sobre a riqueza se você um dia passou pela pobreza, talvez nessa vida ou não. Então, são as experiências do mundo, aqui dessa terra, que aqui é uma escola, que a gente vai evoluir. Eu demorei a voltar aqui porque eu estava passando por um processo muito profundo. Todas essas formações que eu fiz, eu passei também por um tratamento muito profundo e forte, extremamente forte, do qual eu nunca tinha passado na minha vida, porque eu precisava ser preparada, ser iniciada no processo para poder trazer outras pessoas. Então, se você está, por acaso, sentindo perdida, está fazendo a ressonância, não entende porque está no meio do caminho ou já está talvez na 10ª ressonância, não sei, e a sua vida ainda não está como você deseja
que esteja, porque você está precisando de um alinhamento, alinhando corpo, mente e espírito. Você vai ter os resultados que você deseja, porém nós temos que limpar todas essas camadas ocultas que estão impedindo você de prosperar, de avançar, de ser feliz. Se você se interessa por esse tipo de atendimento, eu vou deixar aqui o meu número de WhatsApp, tá bom? Que você pode pedir informações, marcar sua sessão, pedindo mais informações sobre o atendimento. Então, eu acredito que eu deixei bem claro para vocês que não adianta somente você pedir a ressonância e não fazer a sua parte. Você precisa estudar, é essencial, o seu nível de consciência só vai mudar através do estudo, ok? Então, se você já chegou até aqui, deixa seu like, comenta, compartilha que eu vou adorar conhecer você e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito.